Boa tarde, Nanuano. Vamos partir para mais uma correção. Dessa vez, pessoal, nós vamos corrigir aqui, ó. Tá no livro 2, bom? Página 8 e 9. Ainda é referente, vou colocar aqui. Ainda é referente ao lambe-lambe. Vocês estão lembrados que nós trabalhamos esse gênero, né? Um pouco diferente do habitual também. Conhecíamos como cartazes ou de repente manifestações artísticas e tudo, mas nós passamos a conhecer que existe o nome e que é caracterizado como lambe-lambe. Esse lambe-lambe geralmente é um apelo para a população, né? Pedindo um pouco mais de paz ou mostrando algum outro tipo de conflitos relacionado à sociedade ali como um todo. E de certa forma é um texto pequeno, né? Muito pequeno, pode ter desenho ou não. Então ele tem uma certa facilidade em escrever por conta do tamanho, mas que ele tem um contexto bem grande. O contexto dele é bem mesmo extenso, tá certo? Conseguiram lembrar? Lambe-lambe, tudo certo então? Nessa página 8 e 9 nós vamos contemplar algumas questões só para a gente relembrar esse contexto, aparentemente simples, porém importante. E nós vamos corrigir aqui algumas questões para vocês relembrarem. Interessante que vocês estejam com o livro para ir acompanhando o debate das questões, ver se a de vocês está aparentemente, se está, aliás, correta, se precisa fazer alguma alteração. As atividades que vocês enviaram, as que eu olhei, estavam bem dentro do contexto mesmo. Acredito que vocês realmente tenham entendido, né? Me certifiquei através das atividades que vocês realizaram. Acredito que vocês tenham entendido. Isso é muito bom, tá? Mas de qualquer forma é interessante que vocês façam essa análise na atividade de vocês também. Se quiserem acrescentar alguma coisa, nós vamos fazer aqui, vamos ler as questões e colocar o posicionamento do autor, tá certo? Já que a gente não pode estar fazendo esse debate, vocês lendo o que vocês colocaram, eu vou lendo a questão, coloco o que o autor, né, colocou aqui, nós podemos até debater. Vocês sabem que tem questões que nós podemos acrescentar, ou se de repente estiver muito exagerado, né, nós podemos colocar um pouquinho ao nosso modo, mas sem fugir do contexto. Vocês sabem também que eu gosto muito da questão em que vocês coloquem o posicionamento de vocês, né, através do entendimento de vocês, sem ter que estar pegando pedaços do texto. Lógico que tem questões que é pedido para justificar. Aí é um outro caso, precisa realmente que pegue o pedaço do texto. Mas em outra situação, que há necessidade que você entenda esse contexto, que você coloque uma resposta, toda uma contextualização, aí nesse caso sim, é necessário que você realmente tenha entendido para que você consiga dissertar o teu posicionamento. Vamos lá então, a questão 1, nós vamos responder somente a letra A. Porque a letra B, durante a explicação do conteúdo, nós já fizemos ela implicitamente. Eu acredito que alguns tenham percebido. Quem realmente assistiu ao vídeo percebeu, quem assistiu todinho, quem prestou atenção nos detalhes, essa letra B aqui ela já foi colocada no decorrer da explicação do conteúdo, tá certo? Então, nós vamos de primeira letra A. Diz o seguinte: depois de analisar as imagens de lambe-lambes, do Mais Amor, Por Favor, e a letra da música de Criolo, responda aos itens a seguir. Vamos lá. Qual relação ou relações, né, pode ser que tenha mais de uma, podem ser estabelecidas entre as imagens e a música? Vocês estão lembrados que no decorrer da explicação de lambe-lambes, eu disse a vocês que músicas, né, eles pegavam a música para poder produzir o lambe-lambe, não foi? Então ele quer saber que relação há entre esse lambe-lambe e a música. E o autor colocou o seguinte:
Tanto a imagem como a música referem-se ao espaço urbano e trazem mensagens que podem ser resumidas na ideia da importância de despertar e cultivar sentimentos em meio à vida atribulada da cidade. Vocês colocaram assim nesse sentido de que por mais que as pessoas tenham uma vida atribulada, cheia de tanta coisa para fazer, não pode deixar o sentimento tão importante que é o amor de lado e que ele precisa ser cultivado, mesmo que você um dia você esteja estressado demais, o outro dia você esteja trabalhando demais, mas que ele não pode ser deixado de lado de forma alguma. Vocês colocaram nesse sentido? Se não tiverem não tiverem colocado assim, mas que tem o mesmo contexto, não tem problema, tá bom? Vamos lá então. Questão 2. A letra C também, a letra C ela é pessoal e é interessante, é importante essas questões pessoais, porque elas despertam o posicionamento de vocês e o poder argumentativo. Mas eu vou priorizar aqui essas outras que têm uma resposta que é menos pessoal, tá bom? Vamos lá. Na questão 2, diz assim: nas paisagens urbanas, em meio ao concreto, os lambes-lambes surgem como imagem inusitada. Explique essa afirmação. Ou seja, lá na cidade, nos paredões, naqueles prédios gigantes, meio aos concretos que ele fala, são justamente essas paredes, o concreto relacionado ao próprio cimento, né? Aquelas construções. E aí eles querem saber, meio inusitado, de repente o lambe-lambe, meio esses paredões, essas coisas, e eles querem saber de vocês o que vocês acham, né? Ou para vocês explicarem esta afirmação. O que vocês colocaram aí nessa questão da inusitada? É que a vida na cidade está tão tensa que faz necessário alertar as pessoas sobre a capacidade de cultivar sentimentos para os outros e de rever a própria subjetividade. Essa segunda questão, ela parece um pouco com a primeira, ou seja, cultivar, ver a questão do subjetivo, do ser que você sente, daquele sentimento lá de dentro, algo que deve ser cultivado, que deve ser exposto, sentimentos bons, tá? Conseguiram compreender? Vamos lá então. Questão 3. Como você leu, o movimento artístico considera que a frase "mais amor, por favor" se transformou em um organismo vivo. Por quê? Por que vocês acham que a frase "mais amor, por favor", espécie de imploração, é considerado um organismo vivo? Vocês acham que é exagero? Essa frase "mais amor, por favor", uma espécie de implorando praticamente, será que está escasso? Que há necessidade desse pedido de uma forma tão implorar, de essa forma de implorar mesmo por um sentimento desse? Então vamos lá. De acordo com o texto, a frase, depois de ter sido espalhada pelos muros da cidade de São Paulo, ganhou repercussão, sendo difundida espontaneamente pelas pessoas, sobretudo nas redes sociais. Por isso, ela pode ser comparada a um organismo vivo, ou seja, é devido à sua repercussão. Como é uma frase que tem tudo a ver, como é uma frase que realmente, ou de repente está escasso, algo que está escasso, né? Pode ser que, se eu não sei a opinião de vocês, cada um tem uma opinião diferente em relação a isso, cresceu muito rápido, se expandiu muito rápido. Então, por isso que é considerado um organismo vivo, pela forma em que expandiu, pela forma em que cresceu, cada um compartilhou. Então, era uma coisa boa que de repente as pessoas acham, né, que precisa realmente ser mostrada, que precisa ser vivida, presenciada por várias pessoas. Então, por isso ela se expandiu com muita rapidez e facilidade, né? Rede social, então com essa facilidade também. Apesar de vocês estar correta a questão e as questões, estão conseguindo corrigir, estão conseguindo compreender as respostas? Muito bem. Vocês não precisam colocar somente o que o autor coloca aqui, não. Vocês podem acrescentar. Eu vi que alguns alunos acrescentaram, viu? Isso é bom, isso é maravilhoso.
Bom que compreendeu além do necessário. Isso é muito bom. Então, alguns alunos realmente colocaram além do que o autor colocou. Acharam outras coisas além, né? E muito importante também. Vamos lá. A questão 4. O disco do rapper crioulo se chama Nó na Orelha. Olha só que interessante. Nó na orelha. Percebe-se uma relação intertextual com a expressão nó na garganta. Vocês sabem o que é intertextualidade, né? É um texto que é ligado ao outro, né? Que ele se constrói baseado também em um outro. Vocês sabem o que é essa intertextualidade. Qual o sentido dessa expressão popular? Né? Se necessário, façam uma pesquisa. Eu acredito até que vocês conhecem esse livro, Nó da Garganta, né? Acho que vocês tiveram a oportunidade de ler esse paradidático. Então, e nem precisa ser levado em conta a questão do nó na garganta do paradidático. Você faz uma comparação nó na garganta do que é essa frase, nó na garganta, com nó na orelha. E o que é esse nó na garganta? Vocês precisaram fazer uma pesquisa para descobrir ou vocês conseguiram mesmo, de acordo com o contexto, saber fazer essa relação entre uma coisa e outra? Olha só, a expressão nó na garganta indica sensação de aperto na garganta, passado por uma emoção forte. Teve a ver com o paradidático que vocês fizeram, que vocês conhecem paradidático? Teve a ver ou foi diferente, né? Então, se foi diferente, vocês viram que já tem aí a contextualização do nó na garganta. Eis a importância de contextualizar a obra, né, em si, toda, com o título, até para poder fazer essa comparação. Então, o nó na garganta, né, relacionado com a emoção forte. Às vezes você vai falar alguma coisa, você fica muito emocionado e você trava, a voz não fala de jeito nenhum. Então, esse é o nó na garganta. E aí, qual a relação que vocês fizeram? O nó na garganta com o nó na orelha. O nó na garganta nós sabemos que trava, não sai nada, né? E o nó na orelha, o que dá aí? Considerando essa intertextualidade, registre na sua interpretação da metáfora nó na orelha. O que vocês colocaram aí? Olha só o que o autor colocou. Pode sugerir a ideia de que a capacidade auditiva do ouvinte é tocada por forte emoção pela música, por seus ritmos e rima e por sua letra, né? Então, é no sentido de que realmente ele sentiu um toque muito grande em relação, quando ele ouviu a música, né? Tocou profundamente um nó na orelha, que ele ouviu uma coisa que realmente faz sentido, que tem tudo a ver com a realidade, tocou, então deu aquele nó na orelha por isso. Vocês colocaram assim, alguns alunos também colocaram diferente, mas não está errado. É bem interessante a interpretação que vocês fizeram em relação também a esse nó na orelha, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Questão 5. Na letra da música, quais expressões são utilizadas para fazer referência à cidade de São Paulo? Na música, São Paulo é referida por meio de duas metáforas. Um labirinto místico, onde os grafites gritam, e um buquê de flores. Então, há duas expressões que mencionam a cidade de São Paulo. Vou repetir aqui de novo. Um labirinto místico, onde os grafites gritam, e um buquê de flores. Só lembrando que quando vocês citarem um trecho que tem lá na música, vocês precisam colocar as aspas, porque as aspas indicam que a frase é de um outro lugar, tá bom? Vamos lá. O que essas metáforas expressam? Nós praticamente já contextualizamos aqui, mas vamos lá. O autor colocou o seguinte: a primeira representa a angústia, né? A angústia, imensidão da cidade e sua diversidade. E a segunda, um buquê de flores, que pode ser bonito e delicado, tá bom?
Então pode ser um contraste do outro também. Um lugar que aparenta ser tão bonito, tão promissor, mas que há algumas coisas, alguns detalhes grandiosos que acabam perdendo um pouco esses encantos, que é justamente o cheio demais, o coisa demais, às vezes para fazer, acaba perdendo um pouco a beleza. Questão 6. A letra da canção apresenta um constante jogo de contrastes, né? Olha só, o que nós fizemos aqui agora foi mostrar justamente esse contraste. O belo, o bonito, mas que existe por trás do belo e do bonito algo que mostra que também não há só beleza, há coisas que não são só belezas, há coisas que levam a perder um pouco esse encanto, tá? E é justamente o contraste. Ela diz assim: a letra da canção apresenta um contraste. Que contrastes são esses? Cita exemplos. O que vocês colocaram aí como contraste? Uma coisa oposta, né? O autor colocou cheio, vazio, vida, morte, amor, ganância, que é o que nós estamos debatendo já desde o início. E sétima questão diz assim: ainda sobre a música, o que sugere o verso? Não precisa morrer para ver Deus. O que vocês colocaram? Isso aqui é bem interessante, né? Esse aqui também teve assim várias interpretações. Acredito que umas 4 interpretações diferentes. O autor colocou assim: o verso sugere que coisas boas são possíveis aqui e agora. Ver Deus, nesse caso, é metáfora para felicidade, realização, como um contexto religioso, tá certo? Então, teve pessoas que colocou assim, que deve ser cultivado o amor aqui, para não deixar morrer, para ser lembrado. Tem várias coisas interessantes que vocês contextualizaram, né? E que tem a ver com o livro, com o texto, com o lambi-lambi que nós estamos trabalhando. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as questões. Poucas pessoas fugiram um pouquinho ao contexto. Eu preciso que vocês dêem uma olhada no livro de vocês para fazer a correção, para não entender distorcido, tá? As questões que nós fizemos as correções agora. E aí eu coloquei o posicionamento do autor, lido mesmo, que é para vocês verem como foi, que alguns alunos gostam de saber como foi que o autor colocou para poder basear, né, a sua ideia. Por isso que eu fiz a leitura justamente desse momento, mas que vocês possam fazer a colocação de vocês. Bom, então até a nossa próxima aula. Espero que vocês realmente tenham entendido e até breve.